Bom dia, feliz sábado, Shabbat Shalom a todos. Eu quero falar hoje sobre duas contradições. São a bênção e a maldição. E eu quero situar isso dentro do nosso dia a dia, onde é que elas acontecem, onde é que essa dualidade acontece, de bênção e de maldição. Se vocês abrirem as suas Bíblias, no livro de Deuteronômio, capítulo 11, verso 29, está lá no comecinho da Bíblia, é o quinto livro de Moisés, chamado Deuteronômio. Diz assim: quando o Senhor, o seu Deus, os tiver levado para a terra da qual vão tomar posse, vocês terão que proclamar a bênção no monte Gerizim, guardem esse nome, e a maldição no monte Ebal. E termina aí. Aí lá no capítulo 27, nos capítulos 27 e 28 do mesmo livro de Deuteronômio, são detalhadas as bênçãos e as maldições. Como é que funcionava na prática? As 12 tribos, aquela multidão de gente, aqueles 2 milhões de pessoas lá, se colocavam num vale que separava os dois montes, o monte Ebal, o Ebal, e o monte Gerizim. Então, os montes ficavam de frente um para o outro, Ebal, Gerizim. E aqui no meio, então, as tribos. O que acontecia? Elas se dividiam, 6 tribos ficavam de frente para o Monte Ebal. 6 tribos ficavam de frente para o Monte Gerizim. Estou precisando de um gole de chimarrão, me dê licença. Eu coloco a cuia aqui atrás, porque como aqui na mesa tem uma toalha branca bonitinha, eu não quero correr o risco de esbarrar, porque com o olho direito eu não enxergo, então eu fico esbarrando nas coisas e fazer caquinha aqui na toalha da dona Nadir. Me sinto melhor. Então eu deixo a cuia e a garrafa ali atrás no balcão, né? Já voltamos ao Monte Ebal e Gerizim, porque vocês vão gostar, essa prosa é interessante. Então tomar um golinho de chimarrão, né? Hora da merendinha. Esse estava bom. Então tá, vamos em frente. Vamos em frente, ok? Bem guardado, colocado, ok. Voltando. Então, 6 tribos ficavam voltadas para o Monte Ebal e 6 tribos ficavam voltadas de frente para o Monte Gerizim. Então, como eu disse, nos capítulos 27 e 28 de Deuteronômio, nós vamos encontrar as bênçãos e as maldições. Isso aconteceu quando foi o último discurso de Moisés, quando eles estavam já tinham atravessado o deserto, tinham passado 40 anos, e eles estavam de frente para o Rio Jordão. Esse Rio Jordão que o pessoal vai lá, vai ser batizado e tal. Esse Rio Jordão. Então eles estavam de frente para o Rio Jordão, tá? Mas ainda havia um Jordão a ser atravessado. Primeiro havia um mar a ser atravessado. Havia um deserto. E agora, para chegar na Terra Prometida, ainda faltavam algumas etapas. E uma das etapas era cruzar o Rio Jordão. Tinha que botar o pé na água. Tá? E também, nesse caso, o Rio Jordão se abriu. O Rio Jordão secou ali naquele ponto para que o povo passasse. Vamos ver, tá? Não está na Bíblia isso aí. Muito bem, mas não é disso que eu quero falar. Eu quero falar que na frente do Jordão, Moisés, então, um pouco antes, naturalmente, do Jordão, Moisés, ele faz esse discurso, né? E coloca a seguinte condição: para que vocês prosperem, Deus vai dar uma terra para vocês, Deus vai dar prosperidade para vocês. Mas até eu quero corrigir uma coisa que eu falei no vídeo passado, que eu falei que a bênção era incondicional. Não,
estou errado. A bênção é condicional. A bênção é condicional, tá? Não significa mérito, tá? Não significa que eu mereço a bênção, mas significa o seguinte, tem regras para que eu possa receber a bênção. Isso vale até hoje, vale para os dias de hoje, tá? Não pensa que basta crer em Deus e Ele me abençoa. Não, não é assim. Basta crer e obedecer. E vamos falar disso agora. A Deus. Tá? Aí tem quais são os princípios, quais são as regras a serem obedecidas, tá? Para que Ele te abençoe. Ah, mas e a graça, onde é que fica? A graça já aconteceu. Exatamente, a graça é a oportunidade que tu tens sabendo que obedecendo, tu vai botar o pé na graça. Mas a graça não te arrasta, a graça não te puxa, a graça te recebe. Né? O que Jesus diz? Eis que bato a porta. Né? E aquele que abrir a porta, eu vou entrar e vou cear com ele. Então, isso é graça. A graça é Jesus batendo na porta. Graça é Deus te oferecendo, me oferecendo as suas bênçãos. Agora, condição é condicional. Quais são as condições? Agora nós vamos ver lá no Monte Ebal, lá no Monte Gerizim. Então, aquele grupo que estava voltado para o Monte Gerizim, tá? Em hebraico é Gerishim, tá? Mas vou em português, em Monte Gerizim. O que fazia? Moisés anunciava as bênçãos, tá? Eu vou citar apenas algumas e depois vocês leiam o capítulo 27, tá? E diz assim, será, pois, que quando houveres passado o Jordão, levantareis essas pedras que hoje vos ordeno no monte Ebal e as cairás. E ali edificarás o altar ao Senhor teu Deus e um altar de pedras, não alçarás instrumento de ferro sobre elas. Os altares, eles tinham que ser de pedra bruta, não podia bater com instrumento de ferro sobre ela, não podia ter marreta quebrando. Por quê? Por que que não se usa instrumento, não se usava instrumento de metal na construção do altar? Porque o metal era usado para construir espadas e as espadas matavam. Então, as pedras deveriam ser brutas. Tá? Podia quebrar pedra com pedra, mas não com metal. Então, era edificado o altar. Então, ele fala em ofertas. Tá? Então, deixa eu ver uma coisa. 27, deixa eu ver uma coisa. Eu tô lendo 27, eu quero ver o 28, que é onde é que estão as bênçãos. Aqui. Na verdade, ele começa primeiro com as maldições. Eu vou voltar para o 27. Começa primeiro com as maldições. Então, vamos ver alguma. Vamos lá. Quando houveres passado o Jordão, e estes sobre o monte Gerizim para abençoarem o povo, Simeão, Levi, Judá, Issacar, José, Benjamim, e estes estarão sobre o monte Ebal para amaldiçoar, Ruben, Gad, Aser, Zebulon, Dan e Naftali. Ele ainda separou, essas tribos vão ficar de frente para o monte Ebal, essas tribos vão ficar de frente para o monte Gerizim, tá? Dá o nome, inclusive, das tribos, tá? E aí ele diz assim, e os levitas testificarão a todo o povo de Israel em alta voz, dizendo, era uma câmara de eco ali, eles tinham que ouvir, tá? Então os levitas dizem assim, para os que estão voltados ao monte Ebal, maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição, abominação ao Senhor, obra da mão do artífice, e a puserem em um lugar escondido. E todo o povo responderá amém. Maldito aquele que desprezar a seu pai ou sua mãe. E o povo dirá amém. Maldito aquele que remover os limites do seu próximo, mexer na cerca, sabe? Tomar parte daquilo que não é seu, tá? E o povo dirá amém. Eu não vou ler todos, mas eu vou ler alguns que são importantes. Maldito aquele que fizer que o cego erre de caminho. E o povo dirá amém. Maldito aquele que perverter o direito do estrangeiro, do órfão, da viúva. E todo o povo dirá amém.
Maldito aquele que deitar com a mulher do seu pai, enquanto descobrir a nudez do seu pai. E o povo dirá amém. Maldito aquele que se deitar com algum animal. E o povo dirá amém. Maldito aquele que deitar com sua irmã, filha de seu pai ou filha de sua mãe. E o povo dirá amém. Maldito aquele que deitar com sua sogra. E todo o povo dirá amém. Maldito aquele que ferir ao seu próximo em oculto. E o povo dirá amém. Ferir não é apenas pegar uma faca e furar o sujeito, não. Você pode ferir moralmente, pode fazer uma acusação falsa, tá? Maldito aquele que não confirmar as palavras dessa lei, não as cumprindo, e todo o povo dirá amém. Então termina aqui o verso 27 e no verso 28, tá? Agora, essas são as maldições. Essas são as maldições. Deus abomina essas coisas. É o que está claro ali. Aí diz assim, no capítulo 28 diz assim: E será que se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Porque eu vou fazer uma pausa aqui. Por quê? A gente ouve tanta dizerem assim, essa igreja, essa religião, os judeus, eles estão estribados na lei de Moisés. A lei de Moisés não salva ninguém. Não, a lei não salva ninguém. A lei não foi feita para salvar, não foi escrita para salvar ninguém. Quem salva é a graça do Messias. Mas a lei foi escrita para que a gente não era. A lei é um código de ética, é um código de conduta. E é aqui que eu vou pegar o gancho para falar o que eu quero falar mais tarde, mais adiante. A lei é um código de conduta. Então me diga uma coisa, isso que eu li até agora não vale mais? Pode fazer? Me respondam. Pode fazer? É certo fazer? Não, mas isso é a lei de Moisés. Ah, é? Então pode fazer. Tá bem. Vamos ver as bênçãos aqui. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvirdes a voz do Senhor teu Deus. Aí ele diz assim: bendito serás na cidade e bendito serás no campo. Deus universaliza a bênção para o camponês, para a campesina e para o cidadão urbano, na cidade e no campo, onde quer que esteja, a bênção o alcançará. Bendito o fruto do teu ventre, os teus filhos, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o cesto, o teu cesto e a tua amassadeira, o pão. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. Por isso nós usamos a mezuzá, já falei da mezuzá, aquela caixinha que dentro tem um rolinho, um pergaminhozinho que tem os 10 mandamentos, né? O resumo dos 10 mandamentos, os 10 mandamentos, e tem também os 10 mandamentos são um resumo dos 613 mandamentos. Os 10 mandamentos, e tem também o Shema, ouve, ó Israel, o Senhor é teu Deus, teu único Deus. Então, para dizer que colocado na porta, nas portas da casa, menos no banheiro, diz assim: ao entrares e ao saíres, Deus vai te abençoar. Não quer dizer que aquilo ali é uma caixa mágica, apenas para lembrar que ali dentro tem a lei de Deus, que eu estou amparado sob a lei de Deus, se eu cumprir a lei de Deus. Então, bendito serás ao entrares e ao saíres. Vou perguntar de novo, será que isso aqui não vale mais? Será que Deus cortou a promessa, ou seja, cortou a sua promessa, cortou as suas regras? Sabe? Ah, não, nós estamos vivendo sob o tempo da graça. Nós estamos vivendo, na verdade, nós sempre vivemos. O ser humano sempre viveu sob o tempo da graça desde o primeiro homem, desde o pecado, desde que pecou. Quando Deus determina que Adão e Eva saiam do paraíso, a graça já havia acontecido, porque ele promete ali um libertador, um Goel, um resgatador, o Messias. Então a graça já existia. Então nós sempre vivemos sobre o tempo da graça. Sempre. E continuamos sob o tempo da graça. Mas a graça é condicional. A graça é incondicional, mas a bênção é condicional.
corrigindo. O Senhor te entregará feridos diante de ti os teus inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Eu já vi isso acontecer. Eu já vi isso acontecer. Já comentei aqui em outro vídeo que teve dias assim da minha vida que eu estava angustiado. E eu pedi o seguinte: Senhor, frustra os planos dos meus inimigos. Eu não pedi que Deus matasse meus inimigos. Eu não pedi que Deus exterminasse, que quebrasse a perna. Não pedi nada disso. Eu só pedi o seguinte: Senhor, frustra os planos malignos dos meus inimigos contra mim. Frustra. E eu vi na minha frente, sabe, meus inimigos fugindo de mim. Medo de mim? Eu? Um velho caquético? Um velho esgualepado? Não. Eles viram anjos ao meu lado. Eles perceberam a presença de anjos ao meu lado. E certamente eu, na minha vida, quando intentei mal contra alguém, eu não sou santo, eu já tive raiva de alguém, já tive ódio de alguém, e intentei o mal, tá? Eu percebi a presença de anjos. Eu percebi que não, eu contra essa pessoa eu não posso fazer mal. E me arrependi. E eu tenho certeza que meus inimigos também se arrependeram. Ou eu tenho esperança de que tenham se arrependido. Então, o Senhor entregará feridos diante de ti. Ferido não quer dizer que ele está com a perna quebrada, machucado, sei lá o quê. Ferido de coração quebrantado. O teu inimigo que intentava mal contra ti se arrepende. Ele está machucado no coração. Tá? Também. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo o que puseres a mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. Pensa que bênção linda. Não, mas nós estamos vivendo sob o tempo da graça. Isso, a lei de Moisés não vale mais nada. Isso aqui é a lei de Moisés. Quer dizer, a lei que Deus deu através de Moisés ao povo. Não vale mais nada. Pronto, então tá bom. Bota fogo na tua Bíblia, fica só com o Novo Testamento, que também fala as mesmas coisas. Bota fogo em tudo. Não usa mais Bíblia, porque a Bíblia diz isso. Mas a sua interpretação, tá? Se é diferente disso aqui, não vale. A Bíblia perdeu o valor. Vamos continuar. O Senhor te confirmará para si como povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. Continuando. E todos os povos da terra verão que é invocado sobre ti o nome do Senhor e terão temor de ti. Gente, essa promessa, me arrepia. Condição: guarda os mandamentos de Deus. Cumpre a vontade do Eterno. Cumpre aquilo que Deus determinou que eu deva fazer para que a minha felicidade seja completa, para que a paz de Deus me alcance. E aí tem uma promessa, no meio mais uma promessa assim que fundamenta tudo, e isso que não terminaram aqui. E todos os povos da terra verão que é invocado sobre ti o nome do Senhor e terão temor de ti. Temor não é pavor. Não confunda com alguns ditadores horrorosos que estão espalhados pelo mundo que causam horror. Não. Temor significa respeito. Terão reverência por este homem, esta mulher, esta pessoa, este jovem, este ancião. Ele é temente a Deus. Vou preservar-me de incomodá-lo. Continuando. E o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto do teu solo, e sobre a terra que o Senhor jurou dar aos teus pais te dar. Aqui, quando diz que Deus te dará abundância de bens, não significa necessariamente que ele vai te tornar milionário. Bom, então Deus não me abençoa porque eu não sou rico? Não. Abundância significa o seguinte: ter o suficiente.
ter com dignidade. E o que passar do suficiente, o que passar da dignidade, saber distribuir. Mas vou adiante. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar a chuva à sua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos, e emprestarás a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. Perceberam? Abundância. Abundância significa o seguinte: sobrou para mim, eu vou emprestar, eu vou doar, eu vou distribuir. Abundância. Mas eu não vou precisar tomar emprestado. Há um salmo que diz assim: sou velho, já sou moço. Perdão, sou velho, já fui moço, mas jamais vi o justo desamparado, nem os seus filhos a mendigarem o pão. Continuando, o Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Entenderam? Você vai estar lá em cima, não lá embaixo. Só estarás em cima, não embaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para guardar e para cumprir. Não é só para ler, olha que bonito, Deus mandou. Não, guardar e cumprir. E não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, andando após outros deuses para os servires. O Deus da ganância, o Deus do luxo, o Deus da vaidade, o Deus do egocentrismo, o Deus do narcisismo, o Deus do like, o Deus do dinheiro, sabe? São muitos deuses, são muitas divindades que tentam, né? O Deus da tentação, do sexo barato, enfim, são muitos deuses. Então, Deus diz o seguinte: e não te desviarás de todas essas palavras que te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, sem fanatismo. Não, tu não vai ser fanático, tu não vai ser um idiota, nossa, aquele fanático ali eu não quero andar com ele porque ele é um fanático, não. Ou então, displicente, pô, esse cara não respeita nada, não respeita ninguém, não sabe, tudo para ele tá bom, tudo para ele, tudo pode, não. Nem para a direita, nem para a esquerda. Anda no caminho que é reto. Né? Será, pois, que se não derdes ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e estatutos, que hoje te ordeno, então virão sobre ti estas bênçãos que te alcançarão. Aí volta a repetir, aí o povo, esse povo aqui, tá? Ele repete essas bênçãos voltado para o Monte Gerizim. Mas aí, a partir de agora, o povo que estava voltado para o Monte Ebal, repete: maldito serás na tua cidade, maldito serás no campo. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Lembram? Cesto, amassadeira, cidade, campo. Aqui eles vão se confrontando. Aqui tem um quiasmo. É onde as palavras se encontram. Maldito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares e maldito ao saíres. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão e a derrota em tudo que puseres a mão para fazer, até que sejas destruído, até que repentinamente pereças por causa da maldade das tuas obras. As pessoas esquecem que existe essa passagem aqui. As pessoas acham que ele pode cometer maldade, pode sacanear, pode lograr, pode tratar mal, pode fazer tudo que, sabe, que não é, sabe, esse é um coitado, isso aí é um vagabundo, isso aí não sei o quê, e eu vou passar a mão, eu vou lograr, eu vou sobretaxar, eu não vou, eu nem saberia dizer a quantidade de maldades que se pode fazer, porque isso não passa na minha cabeça. Mas fazem comigo, fizeram comigo, farão comigo, farão com qualquer um de vocês. Só que as pessoas não se dão conta que no livro de Deuteronômio, capítulo 28, verso 20, está escrito: o Senhor mandará sobre ti a maldição. Vocês acham que maldição não existe mais? Existe sim. A confusão,
a derrota em tudo quanto puseres a mão para fazer, até que sejas destruído, até que repentinamente pereças por causa da maldade das tuas obras, pelas quais me deixaste. E continua, o Senhor fará pegar em ti a pestilência, até que te consuma da terra que passa a possuir. O Senhor te ferirá com a tísica, a tuberculose, tá? Com a fraqueza, com a febre, com a inflamação, com o calor ardente, com a febre, né? Com a secura, com o crescimento, com o crestamento e com a ferrugem, e te perseguirão até que pereças. E os teus céus, que estão sobre a tua cabeça, serão de bronze, e a terra está debaixo de ti será de ferro. O Senhor dará por chuva sobre a tua terra pó e poeira. Dos céus descerá sobre ti até que pereça. O Senhor te fará cair diante dos teus inimigos. Por um caminho sairás contra eles, e por 7 caminhos fugirás diante deles, e serás espalhado por todos os reinos da terra. E o teu cadáver servirá de comida a todas as aves dos céus e aos animais da terra, e ninguém os espantará. O Senhor te ferirá com as úlceras do Egito, com tumores e com a sarna e com coceira de que não possas curar-te. O Senhor te ferirá com loucura, com cegueira, com pasmo de coração. E apalparás ao meio-dia como o cego apalpa na escuridão. E não prosperarás nos teus caminhos, porém, somente serás oprimido e roubado todos os dias, e não haverá quem te salve. Desposar-te-á com uma mulher, porém, outro homem dormirá com ela. Vai virar corno. Edificarás uma casa, porém não morarás nela. Plantarás uma vinha, porém não aproveitarás o seu fruto. O teu boi será morto aos teus olhos, porém dele não comerás. O teu jumento será roubado diante de ti, e não voltará a ti. As tuas ovelhas serão dadas aos inimigos, e não haverá quem te salve. E os teus filhos, as tuas filhas, serão dados a outro povo. Os teus olhos o verão, e por eles desfalecerão todo dia, porém não haverá poder na tua mão. O fruto da tua terra e de todo o teu trabalho comerá um povo que nunca conheceste, e tu serás oprimido e quebrantado todos os dias. E enlouquecerás com o que vires com os teus olhos. O Senhor te ferirá com úlceras malignas nos joelhos e nas pernas, de quais não possas sarar, desde a planta do teu pé até o alto da tua cabeça. O Senhor te levará a ti, ao teu rei, que tiveres posto diante de ti, a uma nação que não conheceste, nem tu nem teus pais, e ali servirás a outros deuses, ao pau e à pedra. Ele está falando dos ídolos. E serás por pasmo, ditado por fábula entre todos os povos que o Senhor te lançará. Eu vou parar por aqui a leitura. Você pode continuar depois na sua Bíblia. Tem uma série de maldições aqui, tá? O que acontece? Por que eu faço questão de deixar bastante clara a diferença entre a bênção e a maldição? O que Deus promete primeiro, bênção. Aí, no final, vocês vão ver que Deus diz assim: eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição. Mas Deus propondo, eu proponho que escolhas a bênção e não a maldição. Eis que coloco diante de vocês a vida e a morte. Mas eu proponho que escolham a vida. Então Deus, em primeiro lugar, ele propõe bênção, ele propõe a vida. E ele diz o seguinte: cumpram os mandamentos, façam o que eu estou dizendo. Está aqui o código de ética, está aqui o manual de ética que eu estou dando para vocês, que é a Torá, que é a Bíblia. Mas eu estou avisando que se não acontecer isso aí, as consequências serão essas. Deus determina exatamente quais são as consequências, quais serão as consequências, sabe? E Deus diz o seguinte: eu proponho que escolham a vida, eu proponho que escolham as bênçãos. Eu não quero que vocês escolham a morte, eu não quero que vocês escolham as maldições, mas a escolha é de vocês. E finalizando essa parte,
Por que dois montes? Por que eles ficavam, uma tribo voltada para o Monte Ebal, uma tribo voltada para o Monte Gerizim? Porque eles ficavam de costas um para o outro. Deus está dizendo o seguinte, desculpe, mais um gole de chimarrão. Abrir um pouquinho a janela aqui, não, é um arzinho, então. Então melhor. Por que Deus propõe? Por que Deus ordena que fiquem um de costa para o outro? Porque a bênção e a maldição, o mal e o bem não se misturam. Nunca estarão diante do mesmo olhar. Não existe caminho do meio. Não existe terceira via. Não existe alternativa entre o mal e o bem. Não, ele não faz mal para ninguém, não faz bem para ninguém, mas também não faz mal. Faz sim. Quem não faz bem faz mal. A omissão é um mal. E muitas vezes um mal pior ainda. Porque a omissão ela acontece com quem pode tomar uma decisão, com quem pode intervir, com quem pode resolver o problema de outra pessoa que está sendo oprimida e não faz nada. Então, não é apenas um agindo contra o outro, são dois. O agente do mal e o omisso. A omissão é tão cruel quanto o próprio mal em si. Então Deus está dizendo, não tem caminho do meio. Não, eu não gosto desse negócio de religião porque eu acho que Deus é amor. Deus é amor, mas Deus é justiça. A mão esquerda, isso aqui é uma metáfora, a mão esquerda de Deus é justiça, a mão direita é amor. Ao lado direito de Deus está a justiça, ao lado esquerdo de Deus está a justiça, ao lado direito de Deus está a misericórdia. São duas vias, ou é justiça ou é misericórdia. Qual a diferença entre a justiça e a misericórdia? Deus. Tá? E como isso acontece? Quando eu me arrependo. Quando eu reconheço, eu agi mal. Eu agi errado. Eu fui feio. Tá? Eu me arrependo. Eu confesso a Deus, só a Deus, os meus pecados. Eu confesso a Deus os meus erros. Eu digo, Senhor, eu fiz isso. Eu estou arrependido. Me perdoa. Me permite que eu me reconcilie contigo. E Deus diz, filho, tá aqui, lado direito, passa para cá. Vem para esse lado. Deus, o Messias nos reconcilia com Deus. Né? Quando o pecador arrependido, ele abre o coração, ele diz, eu errei. Ele mentaliza, ele reflete sobre os seus pecados, sobre os seus erros, sobre o mal que fez a alguém. Muitas vezes a pessoa está tão acostumada a fazer aquilo que já acha que nem é mal. É mal. Reflete, será que aquilo que eu fiz para aquela pessoa foi bem ou foi mal? Foi bem, Senhor, me faz com que ela perceba que eu fiz bem para ela. Senhor, foi mal? Senhor, abre meu coração e meu entendimento para que eu me arrependa. E arrependido, o Messias diz assim, ó, as minhas mãos. Já paguei por esse pecado. Passa para cá. Continuando. Uma coisa que me chama bastante atenção, vou trazer agora para a vida prática, que me chama bastante atenção é a questão da ética. Há uma passagem bíblica, que eu não vou procurar agora, vocês procurem depois, que diz o seguinte, tudo quanto te cair a mão, se eu não me engano está no livro de Provérbios, que diz assim, tudo quanto for colocado na tua frente para que tu faças, faz com o melhor que puder, faz o melhor que puderes, porque tu não está fazendo para ti, tu está fazendo para Deus. Todo o trabalho que nós fazemos, todo, nem que seja varrer o chão, nem que seja lavar uma louça, nem que seja qualquer trabalho que a gente faça, não, mas eu estou falando, o fulano está me pagando, mas é Deus foi Deus quem te deu essa possibilidade, foi Deus quem te abriu a porta, foi Deus quem te deu essa oportunidade. Tudo quanto nós fazemos, devemos fazer porque estamos fazendo para Deus.
E para Deus nós temos que fazer o melhor, nós temos que dar o melhor de nós. Ah, mas eles eles não me pagaram tanto assim para eu fazer isso. Bom, tem um ditado humano que diz assim: aquele que trabalha só pelo que ganha, ganha muito. Quem trabalha só pelo que ganha não merece o que ganha. Jesus diz assim: anda a segunda milha. Ou seja, se te obrigarem a andar uma milha, por tua conta vai mais uma. Oferece mais. Dá o teu melhor. Eu posso falar como é que está na moda agora a expressão, com lugar de fala. Ou seja, com propriedade. Como profissional, eu sempre dei o meu melhor e sempre dei mais. Se eu cobrei o equivalente a R$ 1.000 para fazer um trabalho, eu retribuí o equivalente a R$ 2.000. Eu nunca entreguei apenas aquilo que eu prometi. Nunca. E em muitos casos, eu vi que aquilo que eu prometi estava além do que aquilo que eu havia cobrado, porque apareceram percalços no caminho que eu não mexi no valor. Eu sempre entreguei aquilo que eu prometi, não importa quanto eu havia cobrado. Mas eu não vejo isso acontecer. Existe um costume, esse é um costume aqui da ilha. Eu gosto muito das pessoas aqui da ilha, mas tem um costume que eu não gosto. Eu já disse para elas. Esse é um costume que vem de Portugal. Em Portugal, eu vou falar então de Portugal, tá? Tá longe, posso falar mal. Você pede algo, tá? Isso é cultural, inclusive. Você pede algo, olha, tal coisa. Ok, custa tanto, então por favor me dê. Tipo assim, ó, você vai vou dar um exemplo bem banal. Vai no café, numa lanchonete e diz o seguinte: eu quero um cafezinho. Ok, veio o cafezinho, tá? Diz o seguinte: será que você pode me dar também um copo d'água? A resposta é assim: mas tu não me pediu um copo d'água, não estava combinado eu te dar um copo d'água. Estava combinado só o café. Eu já te dei até açúcar, que também não estava combinado. Eu não precisava ter te dado, mas eu dei. Eu não preciso te dar um copo d'água. Tá? Eu vou te dar, mas não porque tu merece, eu vou te dar porque eu quero te dar. Eu usei água como exemplo, mas é bem assim que acontecem as coisas aqui. Eu fui outro dia tem um armazém aqui perto onde eu moro, tá? Que eu todos os dias ia lá comprar um pãozinho, eu ia comprar alguma coisinha, 2, 3 vezes por semana eu ia lá comprar alguma coisinha. E eles faziam, como eu não tenho impressora, não há necessidade de comprar uma impressora para tão poucas impressões, eles fazem impressão. Eu cheguei lá às 7h30 da manhã porque eu precisava imprimir um recibo que minha mulher ia ao médico e precisava entregar em papel o recibo. Aí eu fui lá, 7h30 da manhã, pedi, por favor, pode me fazer uma impressão? O armazém estava vazio, tinha só uma pessoa ali em mim. O rapaz surtou, porque só depois das 8, mas querido, custa para ti, vai ali me fazer, é só passar para a máquina e fazer. Não, a regra é depois das 8, eu não vou fazer. E surtou e me ofendeu, me agrediu com palavras. Eu disse, bom, que pena, tio, eu estou precisando, tu pode me servir e não vai, eu não estou te pedindo de graça. Tá, eu vou fazer. Fica aí. Espera aí, eu vou atender aquele homem ali depois. Tá bom, não tem problema nenhum. Atendeu, depois disse, não vou fazer, só depois das 8, só um pouquinho. Ô meu homem, rato um bicho. Tu me deste a tua palavra, tu ia fazer, eu fiquei esperando. Eu não vou fazer. Isso surtou. Então, eu não vi acontecer nenhuma nem duas vezes. Eu vi muitas vezes acontecer comigo. E vi com outras pessoas também. Então, isso é um costume. Isso é um costume. Um mau costume. Mas eu vou dizer para vocês que esse costume ele existe não é só aqui na ilha. Sabe? É aquela coisa de, nossa, eu fui contratado só para fazer isso. Por que eu tenho que fazer isso a mais? Eu fui contratado para colocar sei lá, fazer um desenho, um projeto. Projeto de uma cadeira. Né? A cadeira deve ter 4 pés, um encosto, assim por diante. Aí, no meio do caminho, disse que você pode desenhar, colocar uma almofada na cadeira? Não, mas não estava no acordo. O acordo era só a cadeira, não tinha almofada. Mas o que custa? Já está desenhando? Não estava no acordo, sabe? Então,
bênção e maldição. Nem um caminho, nem o outro. Sem fanatismo, sem exageros. A negociação, o acordo do servir ao próximo, do servir ao outro. E eu vou finalizar com uma história que eu vou dizer para vocês que isso não foi inventado aqui, nesse lugar, nem em Portugal. Isso é bíblico, tá? Haviam duas escolas, cerca mais ou menos 30 anos antes da Era Comum, antes de Cristo, uma escola de Hillel e a escola de Shammai. Eram dois rabinos, né, que tinham suas escolas, com seus alunos, seus discípulos e tal. A escola de Shammai, o Shammai, ela era uma escola mais rígida, tá? Ela era uma escola mais rigorosa no cumprimento da lei, do estrito cumprimento da lei, assim, sem entender o motivo da lei. A lei diz isso, não me interessa porque eu vou cumprir. Não, mas pera, tem que entender por que a lei está ali, por que ela quer dizer isso aí, sabe? Tem que entender a razão, porque a finalidade da lei é o bem-estar do outro, amor ao próximo, tá? Não, tá bom. E tinha outra escola de Shammai que ela era mais liberal, ela era mais humanitária, vamos dizer assim, ela era mais voltada ao coração. E aí conta a história que o sobrinho do imperador Adriano, um general, ele quis conhecer a cultura judaica. Ele se interessava por várias culturas, várias religiões, e ele estava em busca de uma religião. E ele achou interessante a religião judaica, então ele foi procurar, indicaram ele que procurasse a escola de Shammai para ele aprender a cultura judaica para talvez se converter ao judaísmo. E ele foi procurar Shammai e ele disse o seguinte: eu te faço uma proposta. Se no tempo em que eu ficar de pé sobre uma única perna, tá, tu me explicares a Torá, eu me converto ao judaísmo. O Shammai disse: o que você está pensando? A Torá não é... Tu está de brincadeira? A Torá não é para explicar numa fração de tempo. Ela tem que sentar, estudar, examinar, entender, sabe, comparar. Vai embora daqui, eu não vou te ensinar dessa forma. E ele foi. Aí disseram que aborrecido, disse: não, tem uma outra escola, a escola de Hillel. Então ele foi na escola de Hillel, fez a mesma proposta, e Hillel disse: te explico já. Não faça ao outro aquilo que não quer que façam a ti mesmo. Ama teu próximo como a ti mesmo. Pronto. Este é o resumo de toda a Torá. De tudo aquilo que eu li para vocês agora, o resumo de tudo isso é: ama teu próximo como a ti mesmo. Ah? Jesus usou o mesmo tenso depois, só que invertendo ele assim: faça ao teu próximo aquilo que quer que façam para ti. Então, Hillel diz: não faça para o outro aquilo que não quer que faça para ti. E Jesus diz: faça aquilo que você quer que façam para ti. Então isso se completa, as bênçãos e a maldição. Estão aqui as duas. Tá? Esse é todo o resumo. Então, quando eu faço um negócio com alguém, quando eu faço um trabalho para alguém, eu pergunto o seguinte: o que de melhor eu posso fazer para servi-lo? E não para me servir. Sabe? O que eu posso fazer de melhor para servir a esta pessoa? A esse cliente? A esta pessoa que confiou a mim? Porque existem coisas que eu sei que ele não sabe, que podem acontecer no curso do trabalho, e ele diz: puxa, mas eu não sabia que isso ia acontecer, mas eu sabia que poderia acontecer, então eu tenho que estar preparado para servi-lo, para deixá-lo contente com aquilo que ele contratou da melhor forma possível. Eu não vou me estender mais, eu acho que o objetivo era esse: falar sobre ética no trabalho, bênção e maldição. Lembrem uma coisa: a lei de Deus é eterna. A lei de Deus foi estabelecida antes da criação da Terra, antes da criação do mundo, antes da formação do universo. A primeira coisa que se estabeleceu foi a lei. A lei, só para explicar, a gente entende lei como uma coisa assim judiciosa, como uma coisa policial, como uma coisa de juízo, né? Lei, Torá significa instrução, orientação. A orientação de Deus é para que nós vivamos bem e tenhamos a vida eterna.
e vivamos com felicidade, com harmonia até que a vida eterna aconteça. Que tenham um bom dia, um bom sábado, descansem bem, né? Tenham um bom final de ano, embora, se Deus permitir, eu espero amanhã gravar mais um vídeo. Se Deus disser não, eu não gravo. Mas Deus tem me abençoado, que eu tenha gravado, tenha feito essas gravações, que vão ficar, no mínimo, para que os meus filhos, os meus netos e alguns amigos um dia possam lembrar das minhas ideias, das minhas reflexões. Que Deus abençoe a todos. Yevarecha Adonai veshmerecha, Yair Adonai panav elecha vikuneka, Issa Adonai panav elecha veasen lecha shalom. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Shalom.